Boa noite a todos Boa os nossos noite. queridos. Boa noite, Mariela. Boa noite, Emília. Boa noite. Gente, estou aqui maravilhosamente feliz, muito mesmo contente, meu coração está realmente feliz por conta desse nosso encontro. Hoje nós estamos aqui fazendo uma live juntas, eu, Mariela, e nós nos conhecemos há alguns anos atrás. Ela tem um trabalho que eu tenho uma profunda admiração, vocês vão conhecer um pouquinho. Nós estamos falando sobre algo que realmente tem sido um desafio para todos nós. O tema dessa noite é um desafio da humanidade, né? Quando nós paramos para pensar nas nossas crianças, nos nossos jovens e até mesmo nos adultos, né? Que são os responsáveis por elas. Então, hoje é um dia em que nós estamos voltando nesse mês das crianças, mês dos educadores, dos professores, voltando o nosso olhar profunda e amorosamente para esse tema, que é de responsabilidade nossa, desde sempre, né? Então, hoje, a nossa convidada especial é a doutora Mariela Silveira. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela, depois eu vou deixar ela contar para vocês a história. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos fazer a nossa usual meditação, né? Porque precisamos, né? Precisamos ambientar, trazer energia para o centro, para olhar para essa temática, estando presentes 100% aqui agora, para olhar profundamente, para que isso possa tocar todo mundo integralmente, né? Então, a nossa convidada especial, a doutora Mariela Silveira, é médica do Curatel, né, um reconhecido como o melhor spa médico das Américas. Ela é pós-graduada em nutrologia pela USP, especialista em nutrologia pela Abram, pós-graduada em acupuntura médica pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em terapia cognitiva no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, fundadora e presidente da ONG Mente Viva, pela qual eu tenho profunda admiração, palestrante internacional e autora de diversos livros, embaixadora do Global Wellness Day Brasil, esposa do Marcos e mãe de Frederico, Carmela e Aurora. E a Mariela, eu queria que depois você contasse um pouquinho a sua história para nós, mas eu acho que primeiro nós faremos a nossa harmonização, aí você conta, e aí nós vamos entrar na nossa conversa aqui. Hoje, para todos possam saber, todos estão aqui chegando, quem está chegando agora, quem chegar depois, né? Que essa live também vai ficar gravada aí. Vocês podem, por favor, trazer algumas perguntas, que vai ter um momento em que nós vamos poder responder algumas aqui enquanto nós estamos online. Então, vamos nos conectar aqui com o tema Tempos Difíceis, como ajudar as nossas crianças. Esse é o tema da nossa harmonização. Então, procurem deixar o corpo relaxado, né? Descruzando pernas e braços, mantendo a coluna ereta sem tensionar os ombros, relaxando maxilar, abdômen, fechando os olhos, trazendo a sua atenção para o aqui, para o agora, procurando, ao fechar os olhos, comunicar a todo o seu sistema de vida, tudo que você é, que você está aqui agora, olhando para dentro, para si. Então, inspire profunda e suavemente, observando a sua respiração. Respirar é viver. É através da respiração que nós sustentamos a vida. É na respiração que nós recebemos a energia vital, que alimenta cada átomo, cada molécula, cada célula da nossa vida, cada órgão, levando inteligência para a função de todo o organismo, dos seus sistemas, dos tecidos, a inteligência que dá a noção de função está contida na nossa respiração. Inspira profunda e suavemente. Para quem quiser, crie o ritmo quaternário, ou seja, inspire, faça uma pequena pausa com o pulmão
cheio, absorvendo essa energia conscientemente. Expire, trocando, né, devolvendo ao universo a energia que passou por todo o seu sistema, para que ela possa ser harmonizada e repolarizada. E com o pulmão vazio, apenas crie, usando essa energia renovada que chegou no corpo, a intenção. A intenção nossa é irradiar luz, amor, saúde, harmonia para essas gerações que estão nos semeando e que serão a próxima humanidade. Inspira profunda e suavemente. Crie o seu ritmo. Procure perceber que no nosso corpo carrega a inteligência das idades, a sabedoria do reino mineral, os nossos ossos, os nossos minerais, corpo, a sabedoria do reino vegetal, no nosso sistema nervoso, neurovegetativo, a sabedoria do reino animal, no nosso sistema circulatório, conectado à nossa alma, ao ânima, e a sabedoria do mundo espiritual, no ser humano integrado à sua consciência búdica, ao seu nível mais elevado, divino, e a sua mente abstrata, coordenando todas as inteligências na atividade a qual chamamos vida. Então vamos inspirar e expirar. Nós somos o receptáculo de um processo de evolução. E assim são as crianças e as gerações vindouras. O cálice que une tudo o passado no presente e que tem todo o potencial para criar o porvir, o potencial da nossa própria evolução enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Vamos agradecer por esse momento, por esse encontro. Vamos agradecer por essa responsabilidade, pela habilidade de responder com a nossa vida, com as nossas inteligências, com o nosso amor, com nossas intenções, a este desafio que bate à nossa porta. De forma consciente, plena, determinada e amorosamente corajosa. Vamos inspirar e expirar. A vida é o nosso bem maior e é por ela que estamos todos aqui. Agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco hoje e que ainda virão por esse abençoado momento, por esse sagrado momento do uso das nossas vidas para refletirmos juntos essa tão maravilhosa missão que é cuidar da semeadura da nossa própria humanidade. Vamos inspirar e expirar, trazendo a nossa atenção para o aqui e para o agora. Movimenta devagar pescoço, rotação, movimenta os punhos, as mãos, e vamos abrindo os olhos, percebendo-se aqui e agora. Agradecendo todas as pessoas maravilhosas que estão aqui. Tem gente do Espírito Santo, no Guarapari, tem gente do Rio Grande do Sul, muita gente, né? Brasil, estamos aqui semeando. Pessoas de muitos lugares, Salvador, na Bahia. Vamos lá, bem-vindos, gente, maravilha. São Paulo, Rio de Janeiro, então vamos lá. Aos pouquinhos vão chegando as pessoas, Presidente Prudente, maravilha, que bom.
Que bom que nós estamos conectados, cada um no seu pontinho, acendendo a sua luz, né? Para conectar e irradiar aquilo que de melhor puder. Mariela, queremos ouvi-la. Primeiro, conta aí um pouquinho da sua história, essa paixão sua pelas crianças, pela educação, pela saúde. Uhum. Bom, boa noite. Muito bom estar aqui com todos vocês. E depois dessa harmonização aqui, o nosso papo vai ser melhor ainda, né? Foi muito, muito lindo, muito bonito. Viajei junto aqui, muito bonito. Bom, então, vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou a Mariela, né? Sou aqui de Gramado, Rio Grande do Sul. E eu nasci assim, Emília, já falando um pouquinho só da minha matriz de identidade, né? Uhum. Nasci numa família muito amorosa, né? Eu tenho muito a agradecer assim ao meu pai e à minha mãe, um cuidado que eu tive. Acho que eles deram assim o melhor deles, né? Dentro daquilo que eles puderam, mas falando principalmente de afeto, né? E enfim, sempre fui, desde pequena, eu posso dizer assim, uma pessoa muito apaixonada pela vida, sabe? Muito atenta à natureza, ao redor, e também atribuo isso bastante ao meu pai, que sempre assim me instigou, né, com a curiosidade também, respeitou assim o tempo da criança, de ver as coisas ao redor, né, o bichinho, a planta, a terra. Então, eu sempre fui bastante exposta a isso. Uhum. E, enfim, falar brevemente sobre mim, aí nasci vendo meu pai médico, minha mãe assistente social, e os dois trabalhando por uma causa que é saúde mesmo, e prevenção. E eu via ambos fazendo isso, e principalmente falando assim do meu pai na parte médica, e eu sempre falei que eu queria também poder ajudar as pessoas, né? Então, tive um espelho ali bastante importante, forte, que me fez refletir sobre a vocação, a missão, e, enfim, aí acabei seguindo a área dele. Então, dentro da minha família, nasci dentro desse ambiente de saúde, de olhar para o outro, do cuidar para o outro, isso fez parte aí da minha vida. Logo, então, de pequeno, tinha 2 anos, quando eles abriram o Cura Hotel aqui em Gramado, então, que é um centro de saúde, de prevenção, e que tenho esse olhar muito focado, não, como eu falei, não na doença, mas sim no que é realmente o funcionamento normal da vida, a vitalidade, né? Vai olhar para a doença também, mas sempre com um foco muito grande no que é a saúde. Então, sem dúvida, isso acabou me tocando muito para depois vir aí a Mente Viva. E eu sempre fiquei pensando bastante em 2 aspectos. Dois aspectos sempre me tocaram muito. Um é o aspecto do ser humano como um todo, do ser espiritual, né, que mora no ser físico, corporal. E o outro, então eu trouxe muito isso para reflexão junto ao meu pai e a toda a equipe. E o outro é o aspecto de isso ser acessível para mais e mais e mais pessoas, né? Então, foi então que em 2007 eu tinha presenciado uma situação de roubo em Gramado, que é raro, mas foi um assalto que teve num banco, e aquilo me tocou muito, porque quando eu estava recém passando, quando estavam passando os assaltantes levando o dinheiro do banco e atirando para fora do carro, não pegou as balas não pegaram em ninguém, mas poderia ter sido, porque foi realmente questão de sorte. E aí aquela cena lá, por mais que eu já tenha tido várias outras, mas aquela foi muito marcante, mas que eu já tenha atendido, né, durante a medicina, fiz muito atendimento nas comunidades, então tinha presenciado várias, mas aquela foi especialmente tocante. E o que isso tem a ver, né? Porque quando a gente está falando lá da violência, a gente está falando e da sociedade, a gente está falando de uma coisa que de novo, é nossa responsabilidade, né? Foi assim que eu senti, falei, opa, o que a gente está fazendo
que eu não estou enxergando o todo, que a gente não está trabalhando o todo, o que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo para que está acontecendo algo assim. Aí me veio muito forte a questão de a gente precisa fazer isso desde cedo, né? E trabalhar saúde mental, saúde global mesmo desde cedo. E aí eu fui para a leitura. Eu primeiro, né, por causa de algumas pessoas, como é que foi a prática da meditação dentro da sua... Não, primeiro saiu da teoria, na verdade, no meu caso foi assim. Eu fui pesquisar o que estava acontecendo no mundo, o que podia ter no mundo de soluções para a redução de violência e melhora de saúde mental de uma forma coletiva. Aí eu achei uns trabalhos científicos que eu fiquei fascinada, de Detroit, nos Estados Unidos, mostrando que eles tinham começado a fazer meditação lá, a meditação transcendental. E eles tinham publicado muitas coisas, eles tinham estudado muito mesmo, né, de várias escolas, e o que acontecia com as crianças, com os adolescentes, com os professores daquelas crianças que estavam fazendo, com os pais. E aí os achados foram vários, né, Emília, assim, desde, tudo bem, melhora de notas escolares, melhora de desempenho em matemática, mas mostrou muita coisa com relação à redução da violência, né? A meditação feita nas escolas, falando da redução da violência. E vários outros achados, por exemplo, que as crianças e os adolescentes que estavam fazendo a meditação usavam menos o seguro-saúde, adoeciam menos, quando ficavam internados por menos tempo, comparativamente a quem não fazia, iam menos em atendimentos ambulatoriais, tinham menos necessidade, adolescentes com hipertensão acabavam controlando de uma maneira mais fácil a pressão arterial, maior abandono do fumo, né, de álcool e drogas. Eu disse, cada coisa que eu li, eu disse... E chegou num certo ponto que aquilo foi tão forte dentro de mim, eu disse, eu não posso mais ficar com esse conhecimento aqui, que basicamente não se falava disso, não posso ficar com isso sozinha. É para já que a gente precisa colocar isso em prática. Eu tenho que tomar coragem de ser uma médica a falar sobre meditação, porque hoje é normal, mas em 2007, que foi aqui ontem, né? 16 anos, passou rápido. Passou rápido, Passou pouquíssimo tempo. Não falava, né, Emília? Assim, não. Então, era uma coisa mais de um nicho, né? Assim, um grupo de pessoas que já validavam. Então, fui eu com um bando de trabalhos assim científicos embaixo do braço, uma pastinha, falar, então, primeiramente numa escola em Gramado, dizendo, olha, gente, eu tenho um projeto para a gente começar realmente a fazer meditação, assim. As pessoas às vezes começavam a olhar um pouco estranho, meditação, uma médica falou de meditação em sala de aula. Mas aí foi, claro que pedi ajuda aí para o pessoal que já praticava de alguma forma, o pessoal do yoga, para ter um entendimento mais prático. Utilizei coisas que eu tinha aprendido na psiquiatria, antes de fazer as minhas formações, eu fiz um ano de psiquiatria na URGS, e aí tem toda a parte da visualização criativa, do Jung, então usei conhecimentos que eu tinha, somei aí com outras pessoas que já tinham uma caminhada prática muito maior do que a minha, para que a gente pudesse, então, colocar isso nas escolas. E aí foi, Emília, que uma escola topou e a gente começou a fazer a prática numa turminha. Eu saía, era uma turma de manhã, uma turma de tarde, eu saía do consultório do trabalho 2 vezes para ir lá na prática fazer junto com eles e tal. Aí passou um tempo, deu algumas semanas, eu vou dizer que deu umas 3 semanas, 4, quase 4, um pouquinho menos, e aí a professora disse, Mariela, eu preciso falar contigo. E eu disse, opa, o que houve, né? Então, essas crianças, elas estão convivendo de uma forma diferente. Elas estão tendo mais respeito entre elas, entre o convívio, entre umas com as outras, elas estão mais tranquilas, né? Elas mudou, alguma coisa está mudando, e para melhor, assim, elas estão mais calmas e conseguem, o relacionamento delas está diferente. Essa é a principal observação que a gente tem no Tio. Então, quer dizer que dá certo. Então, Bom sinal. Bom sinal.
E aí assim foi, sabe, que Emília foi uma turma pedindo para outra, uma professora para outra, nisso, tudo que era trabalho científico, tudo que era coisas que a gente conseguia pegar, a gente ia, até formar a nossa metodologia, eu rodei um pouco, né? Uhum. Tive uma vez em São Paulo conversando com o senhor para que a gente, que eu também fui através de trabalhos científicos aí conversar com ele, só que era uma maneira que cada criança tinha que pagar um X, sabe, para Uhum. poder fazer a meditação. Eu disse, muito obrigada, mas não é isso, né? Não dá. O que a gente precisa é um instrumento de saúde pública. O que a gente precisa é algo que realmente seja acessível, porque isso é do ser humano. Então, a gente só precisa ajudar, né, a organizar um pouquinho mais isso, a vir à tona, a facilitar que isso aconteça. Deixar florescer, né? Deixar florescer. E aí foi. Então, fizemos a nossa forma. Nesses 16 anos, teve um monte de gente maravilhosa que passou nesse caminho e deu contribuições incríveis, sabe? Gente que eu tenho um agradecimento imenso. E aí foi de uma escola para outra, Emília, de uma escola para outra, e a gente hoje, e continuamos firmes e fortes, aí teve a pandemia com fechamentos das escolas, a gente esteve bem próximo das pessoas que nós conseguimos, a gente teve um trabalho imenso de voluntários, de entregar a meditação em casa. Que maravilha. Fizemos as coisas online também, né? O Paulo Moura, meu querido amigo, que deve estar nos ouvindo aqui, né, junto com a Graça. É maravilhoso ele. Maravilhoso mesmo. Se dedicou muito também para isso. E aí a gente teve todo um trabalho do acompanhamento, né, online, mas também próximo, também que a gente queria que chegassem coisas boas. Então, assim começou assim, a Mente Viva, e aí foi de um estado para o outro, né? Hoje a gente está atualizando até. Aí tem alguns países também fora do Brasil que estão fazendo, Uruguai, Peru, Portugal, né? Vi que tem gente de Portugal aqui, Alemanha, Angola, que fazem também algumas escolas ou alguns pontos que fazem o trabalho conosco, né? No total, nós somos hoje, até tenho que atualizar o número, porque o número de hoje é 304 e alguma coisa, me desculpem, mas 304 mil crianças e adolescentes fazendo. Que maravilha, que maravilha. Isso é muito maravilhoso. A meditação da Mente Viva de uma maneira regular, porque a gente tem tem os nomes, né, direitinho e a gente está agora aprofundando um pouco mais ainda para entender como é que cada criança está se sentindo. Isso aí, agora para o próximo ano vai vir uma tecnologia que nos ajuda um pouquinho mais na hora que o professor se inscrever, que tem mais detalhadamente. Que maravilha. Tem bastante coisa boa. Muita coisa boa, e isso hoje está disponível, né, Mariela? Está tudo disponível, né, para as pessoas. Eu tive a oportunidade de estar com esse material aqui, né? Nós sabemos, já estamos ensaiando, né? Fazer alguma coisa nesse sentido já tem algum tempo, para ver como a gente pode cooperar para expandir ainda mais. Mas chegou um momento que eu acho que nós não podemos mais adiar nada, no sentido de pensar as gerações vindouras, né? E agora você está à frente desse movimento, já está em outros países, nesse número de 300 e poucas mil crianças, e tudo é a força da semente, né? Da semeadura, né? Exatamente. Porque a colheita reside, né, na forma como a gente semeia e planta, né? Então, nós temos que ter essa coragem de semear, às vezes até sem saber como é que será, né? A gente tem que ter a certeza, a fé na colheita. Exatamente. A fé na colheita. Acho que foi um pouco do que aconteceu. O Paulo lembrou aqui bem do Camboja. Camboja são 11 mil crianças fazendo no Camboja. Ai, que maravilha. A gente teve voluntários traduzindo o material todo para o inglês, né? Pegamos os animaizinhos deles lá para conversar com as crianças, entende? Os animaizinhos sinais. Foi uma coisa muito bacana, bem lembrado aqui. Estados Unidos também. Enfim, Emília, esse trabalho é um trabalho que foi feito com voluntários mesmo, graças a um monte de gente engajada, de professores, de diretores, de pessoas que gostam da educação e estão junto, sabe?
a gente sempre fez assim com zero custo, quer dizer, zero custo não, o custo tem, sem cobrar, né? Aham. E escolas públicas, tá? Eu posso Uhum. afirmar que as pessoas que tiverem interesse, assim, não tem nenhum real para isso, tá? Nós não cobramos nada. Escola Uhum. particular, agora a gente começou a aceitar, porque a gente precisa doações, enfim, para poder Uhum. levar o trabalho adiante. Adiante, Então, é. mas igual é Uma uma troca coisa justa, muito, né? Uma troca uma troca justa. justa, mas uma coisa muito acessível, muito em conta, para que a gente possa imprimir, tem os livrinhos todos, né? E que a gente Uhum. possa imprimir os livrinhos e entregar em vários lugares e trabalhar com grupos, com comunidades que realmente não têm essa disposição Aham. financeira, mas Uhum. que tem essa mesma necessidade. Às vezes É. as pessoas me perguntam, Emília, mas é só para escola pública ou é para particular? Eu falei, onde tem ser humano, Onde nós tiver estamos gente, juntos, a onde sua tiver casa, a sua gente. família, os seus Exatamente. sobrinhos, primos, gente, é para todo mundo, né? Não Isso aí. tem, Não importa. não É, é, importa. quando a gente está É. falando de emoções humanas, né, da vida, do sofrimento humano, por outro lado, a gente está Uhum. pensando assim, nós podemos ajudar. Eu tenho certeza que sim, sabe? Porque é um material muito simples, mas ele é Uhum. bem, bem transformador mesmo, de É, verdade. Isso eu posso é. dizer agora, assim, ao longo desses anos, por muitas, sabe, muitas pessoas, muitas vidas, assim, que passaram aí conosco, que estão Hoje passando. você já consegue medir o impacto É, real, né, de todo esse é, é, trabalho na é. colheita aí das crianças que estão diminuindo a questão da violência, conseguindo ser um pouco mais senhoras da sua existência, da sua energia, do seu, né, do seu É, mundo emocional e tudo, isso é maravilhoso. é. Eu sinto assim que é onde nós encontramos muito nessa questão, que eu também, Mariela, tenho uma trajetória, né, no processo educacional. Quem conhece um pouco a minha história sabe disso, né? É uma coisa que eu sempre me incomodei desde criança, desde quando eu era criança numa escola, né, já era algo que me inquietava. E aí eu fui buscando, 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 e fui encontrando pelo caminho não só pessoas na área, quando nós criamos o Núcleo de Integração das Ciências, onde você via a ciência de ponta trazendo uma série de informações, mas aquilo não chegava no banco da escola, né? Uhum, uhum, Então, assim, eram estudos que fizeram, era uma lacuna de 40 anos entre o que a ciência de ponta descobria e uhum, levava tempo para chegar na escola. E hoje, agora, com o processo da tecnologia, isso fica maior ainda, né? A rapidez com uhum, que tudo avança, mas a preparação das pessoas para receber o conhecimento que avança, a qualidade do ser humano não está sendo muito bem preparada. Então não uhum, adianta, não basta inteligência só, né? O nível da sabedoria, que é essa introspecção, que é trazer para dentro, que é saber olhar para a vida, lidar com a vida. Então, nós fizemos aí um trabalho, eu vim ao longo, né, fiz vários trabalhos, eu fiz vários encontros, como a Renascença da Educação, com o governo do Estado de Minas, fizemos um trabalho maravilhoso com a FINAC, fizemos trabalho com secretarias de Estado, eu fiz trabalho com preparação de professores dentro de novos conteúdos, aqui eu fiz um fórum de educação em primeiro lugar, que foi onde nós nos música. conhecemos, Sim. né, trabalhando junto com Arun Gandhi, né, na questão da não violência, neto de Gandhi, trazendo essa dimensão da paz, e escolhendo todos esses olhares, médicos, pediatras, neurociências, os trabalhos todos, nós acabamos criando um trabalho que foi um programa, que hoje ele tem mais de 1.000 páginas, mas ele é um programa tripartido, ele tem o caminho, a trilha, né, que seria do desenvolvimento ao desenvolvimento, o autoconhecimento da criança, que vai de 0 a 21 anos de idade, os 3 primeiros setênios, né? Uhum, Então, assim, pensando assim, qual é o ambiente anímico, quais são as imagens que deveriam cercar essas crianças, qual é o tipo de pensamento, né, o ambiente mental que deveria cercá-la, o ambiente emocional a ser cultivado, né, os sentimentos, qual seria também o vocabulário, né, a ser estimulado a partir daí, porque o verbo cria, né, o verbo cria ambiência, né, e também as atividades que são apropriadas para cada faixa etária, levando em consideração todo esse contexto evolucional
os temperamentos humanos, né? Então, nós tivemos uma equipe maravilhosa que fez esse trabalho e hoje nós temos esse programa. E, ao lado, fizemos a trilha, né, do autoconhecimento e o caminho do conhecimento para a jornada das famílias, de cada faixa etária, e também dos professores. Excelente, Emília, excelente. Olha, esse material eu estou muito curiosa e querendo demais assim, podemos compartilhar ver esse compilado, porque eu tenho certeza que vai ser útil, prático, né? E necessário para aquilo que a gente está precisando. Quando me falaste, eu fiquei assim, bem entusiasmada. Eu conheço a Emília, então, aí há 11 anos, né, Emília? Isso, exatamente. Em Salvador, quando tive convidada aí por ela, aí junto com a nossa querida Milena Leão, né? Deve estar aqui nos ouvindo. Milena, nossa querida amiga. E que, então, através desse convite, a gente teve junto com as professoras, foi um momento maravilhoso, né, desse fórum todo, bem intenso, prático, e muito legal. E, assim, a Emília, que bom, eu acho que esse teu material, sinceramente, é uma joia, né? A gente ele é um material que eu considero inédito do ponto de vista, porque nós fizemos com uma equipe que tinha a pesquisa na neurociência, a pediatria, né, a antroposofia, todos os caminhos que nós juntamos, baseados também na ciência, no conhecimento, para criar esse caminho, né, que seja o autoconhecimento na prática educacional. Porque é o que está faltando, assim, preparar a qualidade do ser humano para ele lidar com essa enorme quantidade de conhecimentos, de tecnologias e de desafios, né? Porque a situação hoje, nós sabemos, não está muito boa, né? E eu queria falar até um pouquinho sobre isso, para depois você trazer a sua perspectiva do que você conhece, que é o seguinte, nós estamos falando hoje sobre esse tema, que, como eu disse no início, que é uma responsabilidade de todos, porque, primeiro, que não tem fronteiras. Eu queria deixar isso aqui muito claro. Esse é um tema global, né? É um tema que ele chama glocal, né? Que é global e você precisa ter a visão global e também local. Ele é glocal. Ele também ele traz uma responsabilidade. Porque o que nós vivemos hoje? Quais são os sofrimentos que a humanidade adulta vive hoje? É o transbordo do que não foi resolvido pela humanidade anterior a nós. Aquilo que não foi bem semeado, bem plantado, bem resolvido, né, pela humanidade anterior, que nos semeou, né, vamos dizer assim, que isso tudo vem, né, desde os primórdios da humanidade, né, se pensar na antropogênese, até chegar no momento atual, nós estamos herdando um transbordo de questões mal resolvidas enquanto humanidade, e hoje nós somos irmãos numa humanidade que temos uma série de coisas comuns para serem resolvidas, né? Tanto do ponto de vista local, cultural, educacional, né, dentro das próprias famílias, são desafios que são alguns particulares e outros de contexto comum para a humanidade como um todo. E uma coisa que é importante de observar, né, na perspectiva, é o que é a criança. O que é o ser humano? Não é quem, não, é o que ele é. Uma unidade evolucional, um lugar onde a evolução se dá. Né? Tem até uma frase que diz o seguinte: o ser humano é apenas o lugar onde eu estou e daqui a perspectiva é infinita. Né? Então, quando a gente pensa no que é a criança, ela começa a existir, ela começa antes de ser gerada. Então, assim, nós temos um trabalho maravilhoso sobre a concepção. Tudo que acontece do ponto de vista da neurociência, das forças anímicas que impactam, né? Desde lá do início, com os pais, quando você vai pensar na concepção. Então, ela começa antes, né? Essa criança começa antes. Depois ela desenvolve-se na gestação. Ela começa já no imaginário, né? De no pai e de mãe. Imaginário de pai e de mãe, já começa ali. Depois ela desenvolve-se enquanto uma unidade completa. A criança, ela é um ser completo aos 7 meses. Né? O 8º e o 9º é para, por exemplo assim, dar aquela finalizada, aquela aprimorada, mas quando a criança nasce de 7 meses, ela sobrevive, um prematuro de 7 meses sobrevive, né? Então, ela é completa aos 7 meses, mas ela tem esse amadurecimento no 8º e 9º, e ela nasce como um ser completo.
né? E esse era a primeira, considerada, Mariela, do ponto de vista do nosso trabalho, que também é essa questão do conhecimento iniciático, como a primeira iniciação, que é o nascimento. A criança, enquanto ela está no ventre materno, ela é um ser considerado lunar, um ser aquoso, ela está na água. E quando ela nasce, ela passa a ser um ser solar. Ela passa a ser um ser que vai respirar e vai interagir com todas as forças, né, que estão na superfície do mundo. E nela, isso tudo existe, porque existe na nossa formação, a formação óssea no sistema, né, mineral, está ali a inteligência do reino mineral, e, como eu disse, na harmonização. No sistema neurovegetativo, nós temos a inteligência do reino vegetal, ou seja, todas as forças da evolução estão presentes no corpo humano, inteligentemente orquestradas, né? Então, a criança é esse receptáculo, ela é um lugar onde o visível e o invisível se encontram. Para o quê? Para avançar. Então, se nós considerarmos que a criança ela vem pré-concebida, né, do ambiente dos pais, esse ambiente dos pais é o quê? É o país onde eles estão, a cultura, né? A família. Toda essa matriz, né? Essa matriz de identidade. A família, né? Que tem lá seus valores, que a gente costuma dizer que a família é uma unidade evolucional, kármica, né, de ajustes, onde os sobrenomes entrelaçam-se, onde há entrelaçamento através do sobrenome. Então, você está entrelaçado ali com forças para evoluir. E esse entrelaçamento, né, que gera etapas, então está o país, está a cultura, está a família, está a cidade onde você nasce, os costumes, os protocolos sociais, né? Todos esses filtros que vão estar, de certa forma, inseridos no desenvolvimento desse ser que vem completo para manifestar algo que é pró-evolução. Esse é um ponto importante. Então, as crianças vêm preparadas, a gente precisa parar para pensar. Porque tem uma salada de frutas de abordagem sobre isso, rótulos, né? Rotula a criança disso, daquele, criança é isso, criança é aquilo, e, ao mesmo tempo, suposições, e a partir desses rótulos e suposições, as crianças são almejadas para serem educadas conforme esses filtros, né? E aí, o que é e quem é essa criança? Então, na nossa percepção, primeiro a gente precisa conhecer, né? Porque ninguém pode entender aquilo que não respeita. E ninguém pode respeitar aquilo que não entende. E ninguém pode respeitar e entender aquilo que não conhece. Se a gente não conhece esse lugar que a gente chama que é a criança, esse ser, essa entidade, né? A criança não se ela não é vista como um ser completo em evolução, em estado semente, ela não vai ser tratada e educada como algo que vem a florescer. Então, o que ocorre muitas vezes é que nós projetamos nas crianças as nossas aflições, as nossas frustrações, as nossas dúvidas, as nossas crenças, né? Então, o que nós gostaríamos de ser, mas não fomos, o que nós gostaríamos que a criança fosse, mas não será, né? O que o meu bisavô era, mas eu não quero que essa criança seja, e por aí vão todas as confusões que vão sendo utilizadas para a educação que foi nossa, nós passamos por isso também. Está em nós. E na nossa relação com qualquer criança, não só na nossa casa, mas no ambiente social. A gente está o tempo todo interagindo com as crianças e os adolescentes que estão florescendo naquilo que eles vieram trazer para nós, né? Então, ao invés de respeitar esse novo ser, né, de oferecer condições para que ele possa ser aquilo que nasceu para ser, se entregamos para as crianças as nossas frustrações. A sociedade repassa muito isso. E quando repassa isso, nós criamos o quê? Uma cadeia de reações desequilibradas, né? E que são indesejadas até por nós mesmos. Então, de doutrinas, né, de ideologias, de crenças, de costumes, de protocolos sociais doentios, às vezes, que inibem o potencial. Mas também nós somos responsáveis pelos limites e pela orientação, né?
Porque se deixar a criança sair por aí fazendo o que ela quer, quebrando tudo, né, também não é pró-evolução, né? Então, em cada criança nasce o quê? Toda a esperança da lei universal de evolução. Ela é esperado que elas possam resolver aquilo que transbordou para elas, que a gente não soube resolver, que elas possam ser o lugar do presente a resolver isso, para que o futuro, o porvir, seja melhor. E hoje as crianças estão crescendo sem sentido, sem significado, sem noção da vida, né? Sem saber exatamente para o que elas estão fazendo aqui no mundo, sem um para que eu existo. E essa questão, essa angústia, então elas são levadas por quê? Por ondas, né? E por modismos, e por agrupamentos, tribos, né? Com determinadas características, mas elas não são vistas como a esperança da nossa própria evolução. Então a vida perde o sentido para elas. Então, aí o entretenimento, o prazer, né, a festa dos hormônios, o crescimento, o lazer, o entretenimento que é criado para ela, não é ela que cria muitas vezes, né? A criança é submetida a uma série de estímulos que a distraem dela própria. A criança é um ser que está em estado alfa, presente, aqui e agora, e todos os estímulos tiram ela, muitas vezes, desse aqui e agora, né? E então nós tentamos educar um ser que é mais novo, né? Porém mais evoluído, porque ele vem com essa flecha, né? Somos as flechas que nós lançamos, que estarão construindo, né? Configurando o futuro. E nós colocamos grades, literalmente grades, né? No desenvolvimento desses seres. Então existe um equilíbrio fino a ser buscado, né? O que está acontecendo? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua perspectiva, Mariela, como é que você vê tudo isso nesse momento, do ponto de vista médico também. Eu tenho conversado com alguns médicos, amigos meus, sobre esses dados que estão alarmando a gente. Por isso a gente chama desse momento de tempos difíceis para elas. Bom, eu acho que esse resumo aqui que tu fizeste foi muito importante para a gente entender mesmo o que é a criança, qual é e a nossa responsabilidade nisso, né? Como é que é esse contexto todo da natureza e da beleza que é um ser que veio, né, para o mundo. E o que a gente tem feito, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas coisas meio ruins, um pouco, para depois entrar em coisas um pouco melhores. Mas, infelizmente mesmo, a gente tem que... Vamos só brevemente olhar para esse lado ruim, mas para entender o que está acontecendo agora e para a gente refletir por que isso está acontecendo agora, né? Você quer que eu coloque o gráfico para você, alguma coisa? Pode botar. Felipe, você pode colocar o gráfico aqui para a gente ver? Isso que tu falaste antes de ser um problema global e local, é isso mesmo, né? A gente tem visto... E nós estamos, como a Mente Viva, presentes em várias cidades pequenininhas, às vezes do interior, cidades grandes do Brasil e tudo. E isso que a gente está mostrando aqui é uma coisa que a gente tem visto no mundo inteiro, tá? Esse aqui é um dado até inglês, tá? De um instituto de saúde inglês, que ele mostrou o seguinte: qual é em termos de percentual de crianças e adolescentes com possíveis transtornos mentais, está avaliado por um tipo de escala bem embasado e tal, bem estudado. Então, o que acontece é que a gente tem uma perspectiva de 5 anos e, no final das contas, o que a gente vê é que entre 7 e 16 anos, que é o primeiro grupo ali de colunas, houve um aumento, assim como houve um aumento também de transtornos, de doenças mentais, na idade de 17 a 19 anos, tá? Então houve um aumento significativo, tá bem considerável. E quando a gente vê, então, vamos pegar os dados de 18% de crianças entre 7 e 16 apresentam algum tipo de transtorno, de prováveis transtornos mentais ou de desconfortos, uma série de desconfortos que vão
fazer com que depois exista um tipo de diagnóstico, enfim, mas existe aqui um sofrimento humano, tá? É importante, em 18%, esse número é altíssimo. Altíssimo. E quando a gente olha lá para idades entre 17 e 19, a gente vê já um quarto, né? Um quarto dessas pessoas, né, estão com realmente um sofrimento psíquico, tá? Então, assim, houve um aumento e muito substancial, feito com a mesma fonte no mesmo lugar. Isso mostra uma realidade de Europa, a gente vai ver outras aqui também, mas que nos preocupa demais, que a gente está vendo alguma coisa está acontecendo e está muito errado. Que coisas são essas? Vamos chegar aí, eu acho já, né? Vamos dar uma olhadinha no outro gráfico ali também, Emília, que eu posso. Qual o outro gráfico aqui, Felipe? Isso. Aí. Isso. Esse aí vai falar sobre a questão de como é que é a visão de diagnósticos, né, nessa área de saúde mental, ou melhor, de doenças mentais, em relação a crianças e adolescentes. Isso é um dado já dos Estados Unidos, tá? E aí mostra, então, primeiro que 29% dessas crianças tiveram um diagnóstico de condição de saúde mental. Aqui a gente podia falar um monte de coisa, a gente falou antes de diagnóstico. Será que a gente está já de cara colocando as pessoas, às vezes, num rótulo, numa caixinha? Até acho que sim, acho que às vezes existem uns super diagnósticos, mas de qualquer maneira eu queria que a gente esquecesse um pouquinho isso, só para a gente pensar alguma coisa de vamos traduzir um pouco mais para sofrimento humano. Sofrimento existe aqui, tá? No 19, essas crianças e adolescentes já teriam 2 diagnósticos de transtornos mentais. Eu vou falar quais são as condições aqui, estão no lado, na caixa do lado. E aqui 33% não teriam um diagnóstico, mas possivelmente são atribuídos transtornos a elas, são atribuídos comportamentos que são comportamentos conflituosos com relação à saúde mental, tá? E aí, falando dessas condições mentais, a gente estava dizendo aqui de várias delas, vamos começar pelos menores, né? Importantíssimas. Os transtornos alimentares. Aqui a gente está dizendo de transtorno de compulsão alimentar periódica, bulimia, anorexia, tá? Que todos eles vêm aumentando consideravelmente. Nos Estados Unidos, no Brasil, aqui em Gramado, tá? A gente tem visto isso acontecer nas mais diversas regiões. Ali de desafio ao opositor, transtorno desafiador opositor, de ideação suicida, 2%, puxa, de transtornos bipolares, de transtornos pós-traumático, olha que importante esse daqui, o self-harm, ele é o automutilação, tá? Importantíssimo e crescente nas nossas escolas. A gente tem sido chamado, embora esse não seja o nosso foco, a gente acaba dando um apoio todo muito grande, tá? A gente faz esse envelope psicossocial, a gente dá um apoio à escola, né, e a essas comunidades, muitas vezes chamados por isso. O estresse, né, depressão, ansiedade e aqui o que seria o déficit de atenção com ou sem hiperatividade, 15%, né, que também é uma outra coisa bastante questionada, mas só para a gente mostrar um pouquinho isso, assim. E aí, aqui, ainda só para a gente terminando esse gráfico, né, a cada 10 pais tem uma preocupação com relação ao seu filho com ideação suicida. Tá? Isso é altíssimo. Não, é interessante você trazer isso, porque eu tenho conversado também com médicos pediatras e tudo mais, assim, exatamente porque nós precisamos trabalhar em relação a tudo isso, né? É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. E aqui no Brasil, aumentou o índice de suicídio infanto-juvenil de 2016 a 2022 em 49%. É muito. E chegando a crianças de 9 anos de idade. Né? Então, Exato. assim, de 9, 10 anos a 14, e depois de 15 a 29 anos, né? Pegando, inclusive, aí o que eles falam que é a adolescência estendida, né? Que vai até os 25 anos, 29 anos, assim, que aumentou demais. Então, assim, a gente olhar para isso, precisa ter coragem de olhar para a caixa preta da educação. Né? Tem que abrir isso, tem que entender isso. Tem que abrir. E olha só como tem que entender isso, como tem que abrir. Então, mais de 15% dos pais, eles têm receio de falar com seus filhos sobre esse tema do suicídio. E mais, enquanto que
o número não bate, porque, ou seja, é necessário que seja que o pai esteja presente, que o pai entre no quarto, vamos dizer assim, metaforicamente até assim, né, converse, quebre esse gelo, se aproxime dessa conversa, isso é muito, mas muito vital, né, e vital, converse com os filhos, peça apoio, né, tem tantas entidades aí incríveis fazendo trabalhos nesse sentido, tantos profissionais dispostos, abertos, mas isso precisa ser conversado, porque isso é uma coisa importantíssima. Agora, então, esse número chama a atenção da gente. A gente teve há pouco tempo, nós estamos tendo um diálogo bem próximo com a Secretaria de Educação do Estado aqui do Rio Grande do Sul, e a secretária do Estado nos abriu os dados, né, do Estado, e é isso, né, o que a gente tem visto nas escolas de uma maneira crescente, são esses temas, né, da depressão, da criança se machucar, né, além de se machucar um do outro, mas a automutilação e essa ideação e concretização suicida. Então, assim, a gente realmente precisa olhar muito seriamente para isso, gentilmente, e eu concordo plenamente contigo quando a gente fala que essa questão da educação, ela é de todos nós mesmo, ela é uma responsabilidade de todos nós, tendo filhos ou não tendo filhos, né? Tendo filhos ou não tendo, sendo da área da educação ou não sendo, ou não. Né? Ela é nossa, né? Essa responsabilidade está conosco, porque isso é uma coisa muito ampla, isso aqui fala da nossa sociedade, aqui como um todo. Pode tirar até, se quiser. Pode tirar, Felipe. Esse gráfico está em inglês, gente, mas assim, a explicação está aí, né? Depois, se for possível, nós podemos traduzir isso, colocar num texto para passar para vocês, tá? Para que as pessoas, é uma coisa boa, que aí todo mundo tem. Mas lembra que a Mariela falou, nós tudo que a gente olha de volta para a gente, né? Então, nós temos que olhar para isso, mas não nos demorarmos nisso. Nós temos que olhar para isso como um estímulo que nos impulsiona a curar isso, né? A ação para curar. Por quê? Nós precisamos nos demorar mais no que fazer. Uma das coisas, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui, todas as pessoas que estão presentes aqui fazem parte de o quê? De uma massa agora, né, vibracional, de um campo de compreensão e de um olhar profundo para isso, já estamos trabalhando. Né? Só de nós parar seu tempo aí, né, dedicar seu tempo nesse momento para olhar para isso conosco, para aprofundar, para entender, já é um primeiro passo para termos mais pessoas vibrando na compreensão para a cura. Né? É isso, vamos nos dedicar a isso aqui agora, né? Vamos nos dedicar, vamos fazer algo, né? Vamos fazer algo pela vida, porque, em suma, o que está mostrando aí é que nós estamos tendo, diante dos nossos olhos, gerações que estão em negação da vida. Exatamente. É isso, a gente precisa olhar para isso e entender o seguinte, se a criança não tem uma clareza do sentido da vida e ela não tem espaço para manifestar, né, o que ela trouxe para nós como um sentido de evolução, esse mundo que nós trazemos para ela, que nós estamos entregando para ela, é o nosso mundo. E ele está intoxicado. Né? Então, nós não vemos a criança como força de evolução. A gente vê como problema, como desafio, como algo que você precisa ser totalmente protegido, algo que precisa ser cuidado, etc. E tal, que é verdade, mas ela é uma força evolutiva. Né? Então, onde que nós vamos alimentar isso? Porque isso dá sentido para a vida. Exato. Concordo contigo. E, gente, agora a gente vai se dedicar aqui, ó, tem 5... a gente pensou em 5 aspectos aqui bem importantes da gente conversar para a gente entender juntos como é que a gente chega agora, como é que a gente começa a mudar isso, né? E fiquem tranquilos, se vocês desejarem aqui mais alguma informação, podem colocar aqui ou nos mandar lá nas nossas redes, né? Isso, a gente pode entregar mais material atualizado também em português, não só do gráfico lá, mas do que a gente pode fazer juntos aqui, tá? Vamos falar desse aspecto aqui, família, vamos começar falando disso. Vamos falar. Um tanto a gente já falou, né? Lógico, né? Mas eu acho que é interessante que bem isso, né? Às vezes as pessoas olham assim, os filhos chegam nas escolas ou chegam nos hospitais, dentro dos consultórios, dizendo, olha,
essa aqui é uma criança problema, né? Quanto a gente escuta isso, né? Ainda hoje a gente escuta isso. E aí a gente para e muitas vezes não é dada a devida atenção ao entorno. Quem é essa família? Como é que está essa família? A gente é um grupo dinâmico, né? Nós somos seres dinâmicos que interagem, que têm uma grande capacidade de relacionamento, e a família aqui ela é muito importante nesse cenário todo, muito. Não existe dizer essa criança vai ser tratada, vou deixar no psicólogo, no psiquiatra, se a gente não fizer uma reflexão imensa, né, e uma autoobservação enorme mesmo com como é que é o jeito que a gente está levando a vida, qual é a nossa criança nisso aqui. Então, o papel da família, ele é super importante. A gente falou um pouquinho de entrar no quarto, né, e acho que é mais do que isso. A gente tem visto, assim, agora, eu vou ter que tocar um pouquinho nesse assunto do celular aqui, tá? Só tem que tocar, não tem jeito. A gente tem visto uma desintegração acontecer, né, com a presença mais assídua dos celulares nas famílias, tá? Não achamos que ele seja o causador de tudo, mas vou até só usar aqui o exemplo do que falou hoje o maior especialista. A gente teve o congresso BRAIN, né, o Cérebro, Comportamento e Emoções, no momento em que se foi falar sobre telas e internet, veio o maior especialista americano, o senhor já tem falado coisas, alertado sobre isso há muito tempo, e médicos e psicólogos na plateia, e ele fez a seguinte pergunta. Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês já. Uma é, se você tem filhos, o seu filho tem acesso a telas, celulares, tablets, notebooks? Aí quase todo mundo levantou a mão. Se sim, a minha recomendação é que... Não, se não, é que não dê a ele, porque a gente já vai ver por quê. E se sim, a pergunta é, essas telas estão presentes no quarto dessa criança ou desse adolescente? Se sim, retire imediatamente. Ele disse assim, eu não posso falar mais de teoria, um cientista, tá? Mas eu não posso mais falar de teoria se isso não for rapidamente cuidado e tratado já. Pode ser, fazer... É que ele começou a mostrar aí tantos dados de quando a internet, quando ficou disponível, principalmente as redes sociais, de uma maneira muito intensa, todos esses transtornos que a gente mencionou ali antes, eles cresceram absurdamente, né? Os transtornos dismórficos corporais, os transtornos alimentares, a comparação que existe toda quando as crianças, adolescentes, pré-adolescentes estão submetidas às redes sociais, dizendo esse aqui é mais isso, mais aquilo. Então, a família ela tem um papel muito importante nisso, porque quem libera uma tela para uma criança pequena é a família, né? Que libera ou não, né? Então, isso é uma das coisas, liberar, né? Liberar, conversar sobre isso. Além disso tudo, né? As pessoas não estão se dando mais conta quando é o momento correto. E isso eu estou falando de família como um todo. Dentro da medicina, a gente costuma fazer umas perguntas quando a pessoa tem dependência à nicotina, quando a pessoa fuma cigarro. E as perguntas são, qual é o horário que quanto tempo depois de você acordar, você fuma o primeiro cigarro? Quantos cigarros você fuma ao longo do dia? Você fuma mesmo estando doente? Né? Ou acamado? Você fuma em lugares proibidos? Por exemplo, enfim, igrejas, museus, transporte e tal. Tá. Se a gente for transpor essas perguntas para a questão do celular, que eu estou falando das famílias perguntarem sobre isso, quanto tempo depois de acordar você usa o celular? Quantas vezes ao dia você acessa o celular? Né? Você usa mesmo estando doente ou no nível de estresse extremamente elevado, de ansiedade, de insônia? Você usa o celular mesmo estando em lugares proibidos? Ou a gente poderia dizer não desejados, como, por exemplo, na frente de alguém, né? A pessoa conversando, isso pode ser, né? Talvez um momento não adequado, na refeição, né? Então, o que a gente tem visto? Ele entrou de uma maneira muito, mas muito, muito, muito presente. A pessoa, quando está assim, um pai, quando está assim, o filho está olhando,
esse olhar, tá? Que acaba sendo compreendido a gente compreende a face do outro muito rapidamente, evolutivamente, é muito bonito de entender, né? Esse olhar significa um olhar de menosprezo, né? Não é a minha prioridade não está aqui, minha prioridade está aqui. Então, isso tudo vai causando um impacto e uma permissividade com que esse celular entra, ou com as telas entram, principalmente o celular, mas fazendo com que o fundamento da comunicação, do olhar de um e de outro, vá se perdendo muito. Então, não estou dizendo que tudo seja às custas dele, mas ele acaba sendo um acelerador, muitas vezes, negativo disso que a gente está falando. Tá? E aí tem muito, muito, muito trabalho mostrando essa relação. Mas o que eu quero dizer, a família aqui, Emília, e eu quero te ouvir, é justamente isso que a gente entende que o pai e mãe precisam fazer o olhar para si mesmo. Cuidadores, né, de crianças precisam fazer um olhar para si mesmo, né, antes de mais nada. Como é que eu estou? Quero que a criança seja mais calma, mas eu estou super agitada. Eu quero que meu filho não fique no celular, mas eu vivo no celular. Né? Não quero que ele muita jogue. Contradição, né? É muita contradição, né? Então, o exemplo, ele realmente tem um papel imenso, né? Gigantesco, e as crianças sentem isso, percebem isso muito mais rapidamente do que qualquer coisa que for dita simplesmente, né? A coerência entre aquilo que se sente, pensa, fala, faz, né? Então, isso tem uma importância bastante grande. E aí, só para comentar mais uma coisinha com relação à família ainda, desculpa, Emília, que é o seguinte, tem muitos e muitos trabalhos, a gente vai falar um pouco mais agora sobre a questão da meditação, mas tem muitos trabalhos meus que mostram que a meditação pode ser muito útil para a criança. Mas tem um trabalho italiano que pegou crianças com déficit de atenção e hiperatividade, tá? Estou botando assim, e foi fazer a meditação com os pais, não com a criança. Aí sabe o que aconteceu? Os pais fazendo 3 vezes na semana prática de yoga e mais meditação. Adivinha só se as crianças não melhoraram? Muito, tá? Então isso foi interessantíssimo, porque mostrou o quanto é essa participação da ansiedade, da expectativa, do tempo, né? Então, os pais se acalmando, a criança teve menos sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. Olha que coisa fantástica. Acho que isso já fala bastante. Isso já fala bastante, porque quando a gente fala em ambiente, que se fala em família, né, eu não vou nem entrar muito nessa questão, nós temos alguns trabalhos já feitos, né, por exemplo, tem um workshop nosso que chama Sexo, Mistérios e Decorrências, e mostra esse processo todo, onde deságua nesse conceito de família, e o que significa tudo isso, né? Mas olhando a família como uma unidade evolucional, aqueles que se encontram dentro de uma família, ali na família que emerge tudo de bom e tudo de, entre aspas, ruim, todas as sombras e todas as luzes de todos. É dentro no seio da família que você consegue ser, você é quem você é. Você expõe aquilo que precisa ser resolvido e você traz a sua luz para resolver também. Então, você tem afinidades dentro da família, você tem desafios de convivência, você tem afinidade espiritual mais com um do que com o outro, você tem desafios maiores com uns. Esse é o ambiente da família. Por que ele é assim? Porque não há um olhar para o conceber o que é uma família, nem o que é um ser humano, muito menos o que é uma decorrência disso, que é a criação de uma célula familiar, onde seres humanos irão conviver no intuito de evoluir, de se melhorar, de resolver as suas coisas. Hoje, o que ocorre muitas vezes é que a própria visão da família foi quebrada, né? Do ponto de vista do que é esse local, esse lugar de evolução que é a família. O amor, que as pessoas falam tanto, que é a questão do amor que é incondicional, fraterno, ou seja, eu querer o bem sem olhar a quem, né? Esse olhar, ele também não é um cultivo de protocolo educacional muito grande, as virtudes, né, decorrências de tudo isso. E as famílias estão muito desorganizadas em todos os sentidos, porque as pessoas se encontram, e elas se encontram em contextos de vida e que elas acabam gerando filhos que elas não sabem, nem sequer pensaram sobre isso.
Então, essa ambiência que vem, que você vai gerando isso, esse ambiente, que existe um ambiente da psique de cada um, ambiente mental, o ambiente emocional que os pais, né, geram na convivência, na troca ali, o ambiente físico, a harmonia desse ambiente físico, o ambiente não é salutar do ponto de vista do equilíbrio humano. Então, o cultivo dos valores e essas coisas, ele se perdeu, né? Ele se perdeu um pouco. Então, as pessoas hoje é o seguinte, cada um se vira, é aquela individualização assim de que não tem muita conexão, as discussões vêm muitas vezes estimuladas por filmes, pela mídia, por assuntos que são jogados no seio da família que nem necessariamente precisariam ser discutidos, e que a internet traz, que outra coisa, vão para escolas, as relações não são bem organizadas, não existe a educação para o desenvolvimento da emoção, né, para trazer o nível de uma emoção razoável, de uma razão intuitiva, de ter um equilíbrio fino para que as emoções inconscientes ou mais densas, que são as emoções de desequilíbrio, de raiva, ira, ciúme, essas coisas todas, e também os instintos, né, que não têm consciência, eles não conversam com aquele lado da pessoa que tem consciência. Então fica uma bagunça. Esse ambiente, eu chamo ambiente anímico, se os pais, os familiares, os adultos que compõem essa célula familiar, procuram um autodesenvolvimento, procuram se auto-harmonizar e equilibrar, automaticamente a criança vai absorver. Ela vai absorver aquilo, porque nós absorvemos em qualquer lugar que a gente vá. Se você entrar num lugar que estiver muito barulhento, ruidoso, uma coisa, e você não é um ser humano, por exemplo, que se sente bem com isso, você entra e quer sair. Né? Você sente o campo do ambiente, você não quer entrar. Você passa ou a outra opção é ser ruidosa igual, né? Para poder ser ouvida, né? Para poder ser então, ouvida. É o que acontece, né? Você vai, em vez de nivelar por uma consciência mais elaborada, se nivela por baixo, né? E todos nós temos os nossos altos e baixos. Então, o que eu falo é o seguinte, a palavra mágica é a tomada de consciência para tudo, né? Acho que cada ser humano precisa tomar consciência de que ele é em si, como a criança também, um ser em evolução, que quando ele se dispõe a gerar um ser e trazer um ser para o mundo, ele está adquirindo uma responsabilidade de vida, ou seja, uma habilidade para responder à vida que veio através dele. Né? Então, eu falo que a palavra responsabilidade as pessoas não entendem muito, é a habilidade de resposta, resposta emocional, física, material, mental, emocional. Quais são as suas habilidades de resposta para gerar uma família, para educar uma criança, para conduzir uma situação de conflito, de tentar trazer luz a uma situação? Isso são desafios humanos, de valores, mas eles não são cultivados como parte da educação. Nós não temos na nossa cultura, né, a tradição de aprender desde pequenos a fazer o quê? Resolução de conflitos, de buscar equilíbrio, isso não é trabalhado como educação, né? Agora, exatamente, eu acho que isso é muito importante, e quando a família começa a poder ser um espaço para isso, para se conversar desse campo emocional de cada um, né, de trazer isso de uma maneira respeitosa e tal. Puxa, eu acho que aí é uma criança, é um adolescente que vai ter essas outras todas relações de uma maneira muito mais flexível, com mais capacidade de compreensão, com mais capacidade de se frustrar, né, de entender que está tudo certo, de entender o que está acontecendo na frustração. Quando se escuta um pouco desse espaço de dentro, né? Não se fala só do mundo de fora, mas desse mundo de dentro, que ele tem tão pouco, ele tem tão pouco espaço, geralmente, para ser, né, discutido, né, em todos os lugares. Né? Quando a família permite isso é uma riqueza já muito grande. Acho que isso já muda tudo. Totalmente. Né? Nós precisamos criar uma mente viva como escola de paz, né? Assim, criar essa noção, porque
sabe o que eu acho assim? A gente entende, a gente olha para as lacunas, a gente entende o que precisa fazer, mas nós não podemos julgar ou sacrificar todo mundo, porque nós viemos num processo evolucional. Sim. Então, todos nós temos desafios. O importante é que as pessoas, primeiro, tenham duas coisas que eu acho que é fantásticas, parecem antagônicas, mas elas são complementares. Ter noção da sua grandeza enquanto unidade humana, né? Do seu potencial, da sua grandiosidade, mas ter a humildade suficiente para aprender que nós precisamos dar um passo diferente em direção à nossa evolução enquanto ser humano. É que dizer que é o seguinte, eu não sei muita coisa. Eu hoje carrego uma série de informações que me trouxeram até aqui. Uhum. Mas daqui, olhando para esses números, tudo que está acontecendo, nós vamos poder continuar com o mesmo modelo. Ele chegou no seu teto, ele chegou no seu limite, ele não consegue mais conduzir daqui para frente. Uhum. Então, nós somos aqueles onde o novo passo, as novas possibilidades, as novas práticas, os novos hábitos vão fazer a transformação. Então, nós precisamos ter uma empatia uns com os outros e criar essas condições. Inclusive, foi um dos motivos que eu criei o programa, pensando na complementação do olhar do educador, do professor, do caminho, olhar da família, daqueles que cuidam, dos cuidadores, das pessoas que lidam com as crianças, né, na família, no âmbito da família, às vezes, e da própria criança, no ambiente, seja educacional, escolar, institucionalmente falando, qual é o caminho, quais são as atividades que estariam cooperando para trazer esse encontro, né, de pais, filhos e o lugar onde eles estão sendo educados, seja na família ou na escola. Né? Exato. Olha, a mente vive fala isso sempre, a gente só acredita em algo que seja com essa união, né? Por isso que a gente teve um dos livros que a gente escreveu, foi isso, assim, pais e professores engajados junto com as crianças mudam o mundo. E são juntos, né? Eu não acredito que seja um só. Existe uma grande tendência, às vezes, a gente vê de se transferir um problema, de achar, não, isso aqui é tudo culpa dos pais e mães, isso aqui é tudo culpa da escola. Não é culpa, é a gente poder se olhar juntos, entende? Tem muita gente maravilhosa aí tentando acertar demais, mas a gente tem, realmente, a gente só tem que ter ciência que a gente erra, e que a gente está nesse processo juntos, buscando soluções aqui que vão fazer mais sentido para esse novo momento que a gente precisa andar, né? A gente está aqui traçando soluções e fazer basicamente aquilo que a gente, é uma palavra bastante fundamental, assim, reconectar, se encontrar mesmo, fazer conexão, né? E eu vou dizer reconexão aqui, porque a essência do ser humano está aí. Então, reconectar com a essência do ser humano, do professor, do pai, da criança. Então, acho que é esse trabalho fundamental, porque é o seguinte, os adultos acham, não, eu tenho que pensar como vou educar não, ele tem que pensar em educar ele também. Hoje, nós também temos uma parceria hoje, eu estou criando uma parceria com a Maria Miuki, lá da Universidade da Experiência de Curitiba, e ela fundou a Escola de Valor Infinito, então, que é voltada para adultos, né? Porque nós temos que trabalhar com aquilo que não perece, que eu falo o seguinte, existem leis universais que são imutáveis, e elas são os nossos, vamos dizer assim, as nossas referências de evolução, porque elas sustentam a vida. Se você não conhece aquelas leis que não mudam, você pode fazer inúmeras mudanças em relação a elas, com elas como referência. Aí as mudanças são pró-evolução, pró-sustentação da vida. Mas se você desconhece, você não tem como. Então, eu vou pedir até para o Felipe para mostrar, nós estamos fazendo esse trabalho, que é a Escola de Valor Infinito. Da mente cansada, que eu acho que os adultos estão nesse momento, Mariela, as famílias, todo mundo exaurido, cansado, para a mente simples e revigorada. Este caminho que a gente precisa sair do lugar que nós estamos para poder entrar num novo modelo mental que nos permita olhar para a vida, para nós mesmos, para educar, porque não tem outro caminho. Se o hábito de ser quem você é e ele não está funcionando,
não for mudado, você será vítima das consequências disso, né? Então, o outro slide da mente, nós estamos fazendo uma parceria, a Maria Miuk, né, que está aí, a Escola de Valor Infinito, nós estamos traçando um programa próprio para isso também. Então, assim, também pegando o mundo corporativo, porque os pais, o que eles fizeram? Eles deixam, né, os filhos entregues à educação das instituições educacionais, a cuidadores, né, e etc. e tal, e estão trabalhando, né, para sobreviver, para poder fazer tudo isso. Só que muitas vezes, se eles não têm uma noção do que esse trabalho e dessa ausência, ou se não tiver um olhar para que na qualidade da presença dele, quando estiver com os filhos, ele não puder trazer algo de novo que reoriente a vida para algo de valor, né? Podemos voltar aqui agora, voltando nosso slide, para algo que tem um valor que é permanente. Nós vamos estar rodando em ciclo, eu costumo dizer assim, nós estamos rodando em ciclo, igual aqueles ratinhos que ficam correndo sem sair do lugar. E esse momento, nós estamos precisando ter consciência do movimento para sair do lugar que nós estamos, para chegar em outro. Muito bom. É mudança de hábito, é mudança de visão de mundo, é mudança de entendimento. E isso, gente, é o que eu daria o nome agora, do ponto de vista aí mais espiritual e de evolução, que é de compaixão. Compaixão por si, compaixão pela vida, porque os números que nós vimos aí, ele precisa da nossa compaixão. Ele precisa da nossa compaixão, ele precisa de um olhar verdadeiro e dizer, gente, isso não é para onde a humanidade tem que caminhar. Exato, isso, só serve para isso, para a gente olhar e para ver o que nós queremos agora. Né? Mariela, foi feita uma pesquisa em que a criança ela entra na escola com mais ou menos 98%, 100% de inteligência criativa, e quando ela sai desse percurso, ela acaba lá no fim, saindo da sua graduação, com 2% de inteligência criativa. Isso é grave. O que acontece, né, no meio desse caminho? Onde foi cortado, né? Onde foi cortado. Então, é o seguinte, que modelo é esse? Se os pais não tiverem condições de questionar, né, o porquê que isso está resvalando tanto, será que não está tocando no cerne do para que as crianças vêm, da sua própria evolução? Se está quebrando o significado real da existência para desviá-las de percurso, né, no sentido de não dar a ela uma dignidade de existência ao ponto dela querer negar a vida com esse tipo de comportamento? Né? Perfeito. Nós precisamos ter coragem de olhar para isso. Eu digo para vocês, pais, né, adultos, avós, tios, amigos, parentes, não importa, qualquer criança ao seu lado, qualquer adolescente, qualquer jovem, e qualquer outro adulto que seja seu parceiro de existência, olhem para isso de verdade. Agora, já, entendeu? Porque nós somos, entre aspas, pais e mães de quem está do nosso lado, irmãos, amigos e parentes de quem estiver à nossa frente, porque nós somos irmãos em humanidade. Vamos lembrar disso. Por favor, vamos olhar para isso. É dor, gente, como Mariela disse aqui, é sofrimento. Não dá para a gente ficar batendo palma para o que está ocorrendo como reflexo disso. Dá para a gente se fortalecer para que a gente possa bater palma para o que a gente conseguiu transformar. E nós podemos, porque em nós reside essa força. Com certeza, está aqui. É aqui, é agora. Né? Eu tenho assim, eu tinha na escola que eu fiz durante 4 anos, eu fui coordenadora no Grupo Pitágoras de Ensino em Minas, e tinham 4.200 alunos sob a minha supervisão. E eu criei um problema, assim, que lá o Serviço de Orientação Educacional, eles rotularam essa criança, eu falei assim, eu quero que vocês me tragam a lista de todas as crianças problemas de todas as séries. Né? Todas as séries, tragam esses nomes para mim. E eu quero conversar com cada uma delas, quero conhecer cada uma, olhar no olho delas, conhecer cada uma delas. E entender por que elas eram rotuladas como problema. Né? E aí, quando nós começamos a conversar, que eu comecei a conversar com essas crianças, eu criei vários clubes dentro da escola. E criei um crachá, que era
acesso a todas as áreas, que elas podiam ir e vir para poder resolver uma série de coisas. Então, teve criança, marcenaria em relação com os pais, cursos que os pais traziam para a escola, criatividade nas quadras, novas atividades, assim, educando, etc. E tal. O que aconteceu? Essas crianças não eram um problema, elas eram soluções. Elas tinham um potencial criativo tão grande, uma vontade tão grande de fazer outras coisas, e não tinham espaço. Né? Fazendo assim, dia das crianças, aí está chegando aí, gente, dia das crianças, nós fizemos o seguinte, proibido comprar presente, todo mundo vai chegar em casa com seus familiares, vai ver o que tem, vai reciclar, vai criar um brinquedo novo, vai trazer para as quadras, nós vamos fazer uma exposição. Mas o que teve de pai brincando com o filho, mãe, todo mundo expondo aquela coisa incrível, sabe? Foram coisas maravilhosas. Então, deixou vir florescer, né? Floresceu, e a relação aconteceu de forma criativa, né? Exatamente. E marcou para o resto da vida, né? Então, assim, isso que nós precisamos entender, que em nós está a resposta para aquilo que está nos fazendo sofrer. Maravilha. Entende? É isso. Siga aí sua listinha, porque nós estamos fazendo uma live mais longa hoje, porque eu já avisei para o pessoal, porque é um assunto importante. E vou dizer de uma vez, não vamos esgotar tudo aqui, viu, gente? Tem coisa que nós vamos depois continuar. Isso mesmo. Emília, eu acho que até para facilitar um pouco, eu vou falar já uns 5 pontos aqui, que a gente vai chamar atenção. A gente falou de família. 2, então, consigo mesmo. Família, como a gente falou, ele vem antes do consigo mesmo, porque teve toda, né? O 2, a criança consigo mesmo. O 3, a natureza. O 4, dons e habilidades. E o 5, espiritualidade. Só para ir tocando um pouco nesse ponto, a gente já falou tanto deles, né? Mas isso de a criança consigo mesmo, então, que seria um momento de introspecção, um momento de respeito a esse mundo subjetivo, que pode ser através, por exemplo, da meditação guiada, pode ser junto, né? Pode ser no coletivo, pode ser na família, pode ser na escola, mas esse momento de acalmar e olhar o que está sendo sentido, qual é a emoção que está presente, o que é isso, conversar com isso, é muito importante, porque, por exemplo, já quando uma criança vê um pai ou uma mãe com algum, nem que seja 5 minutos, fechando os olhos, respirando, opa, aí já tem um aprendizado, né? Isso quer dizer que todo o restante que ele faz é importante, mas isso também é importante, né? Então, isso já mostra para a criança que o mundo interno existe e é valorizado. Isso já é uma coisa valiosa. Então, esse momento de consigo mesmo, eu queria destacar aqui uma coisa que vai um pouco falar como soluções daquilo que a gente conversou antes, daqueles problemas. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Alan Schlester. Ele é um médico da psiquiatria infantil de Nova York, e ele tem trabalhado muito a meditação em crianças. E ele tem trabalhado especialmente a meditação para a felicidade em crianças, tá? Que lindo. E a meditação da felicidade, o que ele tem visto? Que todos aqueles rótulos, né, de transtornos mentais, emocionais, eles vão se dissipando, eles diminuem, entende? Então, o foco, e o que ele tem escrito muito, é que o foco que tem que ser trabalhado na criança é felicidade. Quando a gente trabalha isso, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diminui. Quando a gente trabalha isso, diminui os transtornos opositores, né, da personalidade, que está sempre... Não, isso diminui, porque a criança está melhor, ela precisa expressar menos. Então, como é que ele tem visto a abordagem da depressão? É tratar felicidade. Olha que interessante, olha que mudança de paradigma isso, né? Então, isso é uma das coisas incríveis e que estão né, no momento da criança consigo mesmo, estão no momento mindfulness, que sempre vai carregar muito, além dessa parada, vai carregar um olhar gentil para si mesmo, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu falaste, né? Um olhar mais amoroso consigo mesmo. Não significa que vai aceitar tudo na vida, que vai ser resignado. Não é isso. Não. Mas né? Pelo contrário, mas vai saber olhar para fora com mais discernimento, com mais equilíbrio, tendo esse olhar mais compassivo consigo, né? Com mais compaixão consigo. Aí eu consigo olhar para o restante também com maior amorosidade, sem dúvida nenhuma, né? Então,
esse é o momento do consigo mesmo. E aí, Emília, puxa, são muitos os trabalhos que mostram o que acontece neurologicamente com quem medita e quem não medita, né? O cérebro de quem medita, isso em adultos, tá? É possível distinguir pela imagem da ressonância magnética com 94,7% de diferença. Ou seja, o cérebro de quem medita comparativamente a quem não medita é diferente, tá? Isso é muito significativo. Foi visto pela equipe toda da Elisa Cossassa, do Einstein e da Unifesp, um trabalho brilhante que mostrou isso. E sem falar de que áreas cerebrais que a gente muda, né, na meditação. Área cerebral de percepção da vida é uma delas, né? O giro lobo cingulado, frontal também, né? Lobo frontal, uma área de liberação, bem na ponte, né? Liberação de neurotransmissores, ela aumenta em 8 semanas de meditação. Uma outra área também que é fantástica, junção temporoparietal, que é uma área de empatia e de compaixão, ela aumenta na meditação do tipo meta, né? Que é a meditação que é do olhar para mim e para o outro, uma meditação da compaixão, ela aumenta de tamanho. Então não é assim, será que eu acho? Pode até achar, mas a gente fazer direitinho, né? Não é. E sabe qual é a área que diminui do cérebro, Emília? Em 8 semanas de meditação desse tipo, é uma área que é a área da amígdala cerebral. A área da amígdala é a área responsável pelo medo, pela ansiedade e pela depressão. É uma área que ela é acionada nisso. E essa área diminui de tamanho. Dá para entender? Incrível. Dá para entender completamente. Então, assim, não nos faltam subsídios, sabe? Tem muito trabalho muito bem feito com relação a isso. E na prática a gente vê. Então, que esse momento ele pode realmente, não é que seja milagroso ou que a meditação seja o caminho, não é único, mas é um caminho, né? É uma ferramenta aí que ajuda bem nisso. Não só que ajuda, porque eu acho que é caminho sim, sabe? Porque o ser humano, ele deixou de lado algo extremamente importante, que é a habilidade de contemplar. Né? Isso é uma coisa que era da natureza humana. Então, a natureza humana, ou seja, eu gosto de fazer uma separação entre o que é a vida e o que é a situação de vida que a gente criou. Então, nós criamos uma situação de vida para nós mesmos, né? Que é esse mundo que a gente chama de realidade. Ela foi uma realidade criada. Então, ela pode ser a situação. Ela pode ser recriada. Agora, existe uma condição que é eterna, que é uma condição permanente, que é da vida, da inteligência da vida em si, que nós sabemos muito pouco, mas já tem muita coisa que nós já conseguimos saber, né? Que já nos auxilia, como tanto na neurociência, nesses estudos que são feitos, que já nos trazem o quê? Uma confirmação da ciência humana, né, acadêmica, sobre algo que já está no nível de transcendência de uma mente mais abstrata, de uma percepção mais abstrata da realidade, que a ciência chama de quântica, né? Então, a conversa entre a mente racional, lógica, né, e a mente abstrata, que seria essa percepção daquilo que é, vamos dizer, uma realidade quântica ainda não muito bem compreendida, né, que foge a alguns parâmetros racionais, lógicos. Sim. Nós estamos entendendo que existe essa integridade. E se essa integridade não for considerada pela humanidade como uma informação a ser levada, nós perdemos a contemplação que é da natureza humana. Todo ser vivo, ele tem um tempo, você vê um pássaro, ele para, ele come, ele sai, depois ele contempla, ele para. Ele tem o espaço para que a vida possa emergir na sua integridade. O ser humano criou um ritmo de vida que ele tem 24 horas no dia, que ele não tem tempo para nada, ele tem que ter 40 minutos para cada coisa. Né? Ele tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para... ele tem que comer, dormir, cuidar da saúde, ter a vida social, familiar, afetiva. 24 horas, sobra 40 minutos para você poder conversar com o seu par afetivo, vai brigar, não vale a pena. Tem 40 minutos para passar com os filhos, é muito pouco. Então, mas
é para ser assim? Não, nós criamos isso. Isso é uma realidade criada. Então, assim, ou agora a gente assume a necessidade, como existe agora também, Mariela, as pessoas estão buscando o quê? Tem vários movimentos, né? O slow food, o viver com menos, né? Que é o minimalismo. Minimalismo. A busca, o retorno ao essencial, a questão da qualidade de vida, né? Buscar a questão da alimentação, buscar ritmo, buscar entender como é que o sono funciona, entender o que é ansiedade, o que é esses transtornos que estão nos... Então, de um lado, você tem o acúmulo do desequilíbrio forçando o seu querer equilibrar, né? E aí buscar esse equilíbrio. Então, essa balança, eu acho que é isso que você está trazendo, é o que a gente precisa focar. Não dá para adiar mais, gente, não dá. Não dá. Segue não aí, dá. Mariela, segue aí para você terminar. É isso. Às vezes, quando a gente vê algum movimento indo com cores fortes para um lado, a gente, isso nos faz ter um movimento, né, interno de querer ver o que a gente quer de verdade, né, de se dar esse direito de viver a vida, né, como nós queremos. E aí o terceiro ponto é esse, é o da natureza. Então, o da natureza aqui é a contemplação junto, né? O da natureza é o poder olhar para a natureza, poder ter momento de botar pé na grama, botar pé na areia, dependendo de onde a pessoa mora, botar pé na terra, né? Poder ter essa interação. Isso também, Emília, tem muitos trabalhos mostrando. Primeiro, começou bastante trabalhos dentro de hospitais, aí falando na nossa turma aqui das crianças, né? Crianças que estavam em salas sem o contato visual de natureza, comparativamente aquelas que tinham a janela que dava para ver para fora, o verde, adivinha, que é que se recuperava mais rapidamente, mas que dava para enxergar. Olha só o fato de enxergar a natureza, isso já tem um impacto, né, um impacto físico. Então, cada vez mais o green exercise, né, botar a criança no contato no verde, nós, adultos, estarmos em contato com o verde. Quanto tempo da semana a gente tem para estar em contato com a natureza? Só isso também já mostra que é uma grande solução aí para vários dos transtornos emocionais mentais, tá? Trabalhos aí mostrando que 20 minutos ao dia, o Sapolsky mostrando isso, 20 minutos ao dia na natureza, a gente já diminui muito sinais e sintomas de ansiedade e depressão. Então, a gente precisa se lembrar disso e oportunizar. Então, essa questão da contemplação e natureza, puxa, né, tudo no seu tempo, tudo acontecendo dentro do ciclo, né, do sono, de noite, dia, né, sono, vigília. Então, essa reconexão é uma das coisas bem fundamentais, está dentro dessas soluções aí que a gente precisa recompor, né? E aí, posso passar aqui para o próximo, então? Pode, claro, vai. Dons e habilidades, né? Eu acho que está dentro daquilo que tu falaste antes, que é essa... Então, assim, a gente fala lá de redução de violência. Agora, uma das maneiras mais lindas que a gente tem de reduzir a violência é justamente quando a gente pega e oportuniza, né, a pessoa a entregar o seu melhor. Ela está fazendo a violência muitas vezes porque aquele é o caminho somente que ela viu, que ela conheceu, que ela nasceu dentro daquilo. Não estou aqui justificando, falando, não é isso. Mas ela realmente, às vezes, não teve nem a oportunidade de se olhar, né, de perceber a sua beleza, as suas habilidades, o seu temperamento, como é que é, né? E o que ela gosta, o que ela sabe fazer, porque todo mundo tem, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Todo mundo, né? Não conhecia até hoje ninguém que quer piorar. Exatamente. Ótima essa. Então, quando a gente pega uma criança que esteja apresentando algum tipo de dificuldade, né? Está em sofrimento, ou os outros apontam, todo mundo, criança problema, que nem a gente falou antes, né? Entre aspas aqui. E começa a ver o que ela gosta, o que ela sabe fazer, no que aquela criança é boa, e começa a trabalhar aquilo com ela, né? Puxa vida, floresce, né? Floresce um ser que ali não tinha sido visto antes, e pode ter certeza que não vai ter tanto espaço ou graça, né, dela se relacionar de outras formas com o entorno. Ela vai começar a mudar através desse dom que é expressado, né, através desse
como dizia a Dulce Magalhães, do remédio que ela vai entregar para o mundo, né? Que cada um traz o seu remédio para entregar. Remédio, Não é isso? Então, assim, ela começa a mudar tudo porque ela tem esse espaço de expressar o belo, o bom, o belo, né? E o bem através dela. Então, essa é uma das partes muito importantes. O esquema de viva, quando a gente faz na meditação, e a gente sempre tem uma proposta também de, e agora entregue, né? Entregue algo que está aí dentro de você, para ser mais rápido até esse processo, porque a gente entende isso assim, uau, é para já, precisamos agora disso tudo, dessas habilidades, né? O mundo está precisando dessas habilidades imediatamente, entregue o seu melhor agora, já. Então, por isso que a gente faz o do, né? Como diz o Amit Goswami, o ser e fazer, né? Então, tem isso. E o quinto ponto é da espiritualidade, da conexão, da compreensão do que a gente está fazendo aqui na vida, a compreensão desse propósito maior, a compreensão da minha parte no universo, né? Nessa teia toda interligada que é a vida, nessa esperança, nessa fé, né? Nessa fé da vida, nessa fé do todo, nessa fé do belo, do que a vida é boa. Isso é uma das coisas muito importantes, né? Eu acho que no primeiro setênio. Primeiro setênio. Você trabalha muito, né? Muito demais. É boa, assim. né? Não, se você pensar nas fases da vida, né, tem duas coisas interessantes em relação aos setênios. Que primeiro, se você estuda a cosmogênese, depois a antropogênese, vai chegar num determinado momento que você vê que a criança, em cada setênio, inclusive na gestação, cada mês da gestação, ela repete uma fase da antropogênese. Olha só, interessante. Muito interessante, isso é uma coisa que a gente pode aprofundar depois. Mas fazendo um paralelo, quando você pega aí, vamos supor, de 0 a 21 anos, que são os 3 primeiros setênios, né? Hoje em dia, como é que a coisa está? Ela está assim, de 0 a 7, eles transformaram as crianças, as gerações, em consumidores, né? Então, assim, você tem de 0 a 7, eles consomem o quê? Fralda, brinquedo, né? E por aí vai. De 7 a 14, programas infantis que empurram produtos para as crianças, né? De 14 a 21, eles são subordinados à questão das modas, né? Todo um processo de consumo. De 21 a 28, subordinado à aquisição de poder, educação das universidades. E de 28 a 35, subordinados a buscar coisas ideais e não o real ideal. São ideais de evolução completamente equivocados, e depois tem as outras fases. Mas você vê como é que é o desvio, porque quando você pensa nas forças anímicas de cada uma dessas fases, eu não vou entrar aqui agora, mas nós sabemos, né, o que incide numa criança de 0 a 7 anos, quais são as forças de evolução que estão presentes, o que ela precisa ser estimulada, como que ela precisa para poder florescer. Se nós não tivermos essa capacidade de olhar, e não é só sob o ponto de vista de um olhar, vamos supor, tem a questão da antroposofia, mas nós temos a educação clássica, nós temos a neurociência, nós temos a visão da pediatria, da pedagogia, tudo isso convergindo para um foco de evolução, nós estamos, assim, destruindo, né, a alma dessas crianças, dessas gerações, com o que elas estão consumindo, como sendo o sentido da vida. Exato, né? Exatamente. Então, o que a criança pergunta? Para onde você deve educar? Assim, assim, para onde que eu quero que você vá nessa vida, meu filho? Para onde existe o melhor da humanidade? Né? Se você fazer uma síntese. O que eu quero que você faça? Eu quero que você consiga fazer o que vai contribuir para a sua evolução e para a evolução da humanidade. É isso, entendeu? Assim, então, a espiritualidade é fundamental, né? Fundamental. Perfeito. Uau, dá até para ficar com a tua última frase aqui, Emília, querida. É muito isso, né? É muito isso. Acho que nós estamos muito juntos aqui. Estamos. E, queridos, eu queria dizer para que fiquem muito à vontade aqui para a gente conversar e para, se alguém sentiu aqui que faz sentido para usufruir desse material, está disponível, né, que a gente fez. Logo, eu quero muito ter acesso ao teu. A gente tem um
um curso que nós fizemos juntos, né, e com várias outras pessoas também muito queridas e muito apaixonadas pela educação, por ser humano, né? Que está junto ali na Mente Viva. E esse material todo que a gente conversou, que está gratuito, as pessoas podem acessar no site. Posso falar isso aqui já? Pode, inclusive nós vamos passar o site, colocar o site então da Mente Viva para todo mundo aí. Pode falar o site, pode falar tudo. Que é www.menteviva.org, tá? Pode colocar lá, pode nos mandar mensagem para a gente saber quem é, se é pai, se é avô, se é avó, se é interessado, né? Se é uma pessoa apaixonada pela vida, se é professor apaixonado pela vida, não tem problema. A gente vê quem é e vai entregando o material e vai ajudando aí muito, né? Eu acho que a gente pode dar esse apoio aí, né? E tem também, Mariela, o seguinte, o material da Mente Viva, a gente está disponível, está aí ó, na nossa tela, né, www.menteviva.org. Vale a pena, porque é o seguinte, tem avô, tem cuidador, tem tio, todo mundo tem alguém na família que é a geração vindoura, né, que deveria estar trazendo aí as dicas da nossa própria evolução, orientadas com muito amor e carinho para serem apoiadas nesse processo. Então, está aqui um material disponível, né? Nós vamos dar continuidade a essa questão da educação, eu entendo ser extremamente importante, muito, nesse momento do mundo, né? Do mundo. Né? A nossa conversa agora é ação consciente. É isso. Então, nós temos que ter vontade, a vontade vem de um lugar que ninguém sabe. Né? A força de vontade é o impulso que te fez existir. É de lá que vem. Você está aqui, tem um para quê. A força da vontade, ela vem de um nível superior da sua consciência. É o motivo para que você existe. E aí ela vai te impulsionar. Então, você busca, a fonte é lá. A inteligência, né, o amor, sabedoria, o amor pela vida e buscar o conhecimento e a sabedoria, para você ter uma ação inteligente. Essa ação inteligente, ativa, essa atividade inteligente, apoiada no amor, sabedoria, com a força da vontade, que é o que nós chamamos, né, de evolução. Porque é o amor em ação. O amor só pode estar em ação se estiver apoiado na sabedoria, né, na força da vontade superior, numa atividade que é inteligente, escolhida conscientemente. Saber o que está fazendo, para onde você vai, onde você vai buscar. Esses são o tripé que formam o quê? A nossa chama trina. Poder, amor, sabedoria. E a atividade inteligente, que é o amor. O amor é ação, o amor é poder coesivo, poder de coexistência, é a base da lei da harmonia. Né? Então, para que a gente possa coexistir em harmonia, nós temos que ter a força da vontade para colocar em movimento a sabedoria com o amor, com a força do amor, com a sabedoria do amor que a gente não tem, a gente tem em potencial. Nós precisamos pedir para o amor nos ensinar a amar e entrar em ação. Então, essa situação da semeadura da próxima humanidade é a nossa maior oportunidade de amar. Somos os semeadores da próxima humanidade. O que você está irradiando agora, você está semeando. Através do seu pensamento, do seu sentimento, da sua palavra e da sua ação. Como a Mariela disse, o voluntário vem da vontade que te move. O que te move para estar aqui no mundo? E é essa pergunta que nós precisamos ouvir das nossas crianças. O que te move? O que te move para a vida? Né? Porque ela está sendo movida pelos TikTok da vida, pelos conteúdos que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com os falsos palcos da existência, nas telinhas. Né? Então, nós precisamos buscar mais fundo, ter coragem de olhar para isso e atuar, né? Amando a vida. Então, gente, nós estamos chegando aqui, Mariela. Tem mais alguma coisa, um recado que você queira dar? Afinal? Olha, a tua convidada está escrevendo aqui, anotando, aprendendo contigo aqui, viu? Eu não fico aqui só, muita coisa linda que está falando. Perfeito, perfeito. Eu acho que realmente fecha
100% aqui com aquilo que a gente pratica, sabe? Eu fico feliz com isso. Eu não tenho dúvida, gente, eu tenho certeza, tá? De que sim, que a gente tem solução, que sim, que aqueles números lá que a gente viu, a gente tem como mudar, depende de todos nós juntos. E o foco é isso, o foco é em realmente trazer mais significado, né? Trazer a beleza que está aí, né? Mas deixar ela visível, a beleza da vida para as pessoas. Isso. É muito mais do que a atenção que melhora e tal, quando a gente faz isso. É muito mais, realmente valorizar a vida. Então, é possível, estamos juntos, contem conosco nisso aí, tá? Com a Emília, comigo, Mente Viva aqui, todo um monte de gente aqui juntos querendo ajudar a fazer mais. A gente tem muito que fazer ainda, muito. Precisamos de gente, tá? De gente com o coração aberto para estar junto conosco. E vamos lá. Vamos lá. Tá? Nós estamos juntos também. Eu queria trazer para vocês, na dia 17 agora, nós estamos no mês das crianças, nós estamos fazendo uma série de lives, né? Que falam de temas importantes. Nós falamos da última sobre a depressão, né? Por que é o mal do século para adultos e crianças. Nós falamos sobre o tal da educação, que foi dia 26 de setembro. Está aí disponível, está lá no nosso canal, pode buscar a informação. Hoje nós estamos aqui trazendo, né, essa questão do desafio desses tempos, o que fazer, ou seja, buscar os elementos. E no próximo dia 17, Felipe, se você puder colocar aí depois no pessoal ver isso, nós vamos falar sobre os desafios dos relacionamentos entre gerações. Olha, que lindo. Certo? Legal. Porque é uma coisa importante, muitas vezes as pessoas falam, e o que eu vou fazer, como é que eu faço, etc e tal. Nós vamos conversar sobre isso e vamos dar sequência nesse trabalho, porque é uma emergência, A vida é o que há de mais sagrado que nos foi confiada. Nós somos os guardiões da vida. O que você está fazendo com a sua e como você está fazendo em relação àqueles que o cercam e o que você está fazendo em prol da humanidade? Essa é uma pergunta que não pode calar no coração, porque ela é o caminho para a gente encontrar a paz. Porque se tem algo que as pessoas falam, qual é a minha missão? É essa. Nós viemos para dar consciência àquilo que não tem. Nós viemos para promover evolução, viemos para semear a próxima humanidade. Nós somos seres em evolução, somos irmãos em humanidade, a tarefa é coletiva, a missão é uma só, e cada um tem o seu pedacinho. O que você está fazendo? Então, Mariela, eu queria te agradecer muitíssimo. Coisa boa. Muitíssimo. Gente, obrigada, Milena, que nos colocou juntas aqui também, né? Obrigada, Milena. Acho que eu vi a Milena aqui no meio do pessoal que está aí. Compartilhem essa live. Muitas vezes nós fazemos a live depois e começam, né? As pessoas começam a compartilhar e aí vai chegando muitas pessoas. Compartilhem. Aqui, quando terminar a live, no link da descrição vai ter o site da Mente Viva. Lá tem o material que vocês podem usar. Comecem a usar em casa, comecem a usar. Se você tem uma escola, tem uma família, tem uma pessoa... Gente, não tem limite, é sem fronteira, certo? Tudo. Então, para todas as idades, tá, gente? Desde os pequenininhos até os grandões. Exatamente. Nós adultos, tá para todo mundo, viu? Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos juntos. Então, agradecendo, eu queria só encerrar para não demorar ainda mais, porque as pessoas já estão aqui um bom tempo, fazer um fechamento, que é a oração que eu acho que é mais pertinente para o momento que nós estamos vivendo. A gente coloca, né, o triângulo superior, que é onde está a nossa força, que é o Criador de tudo que em mim está. Colocar em ordem o meu templo, organizando a saúde física, vital, emocional, mental, trazendo a força e sabedoria do Espírito para a minha vida, momento a momento. E que a partir de mim eu possa abençoar toda a vida que a minha vida tocar. E nós desejamos nesse momento para toda a vida, da sua semeadura, desde as pequenas vidas, aquelas que estão sendo concebidas, que estão em processo de vir para o mundo trazendo a sua manifestação, até aquelas que já estão aqui presentes, que elas possam nesse momento entrar em contato com essa força da criação, do Criador de tudo que é. Nelas está
para colocar a vida delas no caminho do propósito de evolução que cada um traz. Que assim seja e assim será para o bem de todos nós. Até a nossa próxima. Até lá. Obrigada, Mariela. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Continuem compartilhando e vamos juntos. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Um abração. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada, Emília. Obrigada a você. Tchau.